Olá galera, muito bom dia. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Domingos, trabalho no Anexo Angical, com as turmas Anexo Angical, e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de função afim. Mais especificamente agora com a parte da construção do gráfico de uma função afim. Só que é interessante a gente trabalhar antes de entrar precisamente no gráfico, na questão de revisar um pouco o que a gente já viu antes quando entrou no conteúdo de função, que é a parte do plano cartesiano. Eu vou até colocar aqui. Plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é esse modelo de coordenadas que ele facilita a compreensão de eu identificar um par ordenado dentro de uma determinada situação e a partir disso eu poder construir um gráfico. Como que eu sei trabalhar essa questão do plano cartesiano? Eu tenho que saber logo algumas informações importantes. Primeiro, a gente vai trabalhar a questão dos quadrantes. O que é o plano cartesiano com relação aos quadrantes? Porque eles são divididos em 4 quadrantes, como você observa. 1, 2, 3, 4. Como que a gente vai saber quem é primeiro quadrante, quem é segundo, terceiro e quarto quadrante? Veja, é sempre no sentido anti-horário iniciando aqui, desse eixo X. Só revisando bem aqui a questão dos eixos. Olha. O plano cartesiano ele é dividido em 2 eixos. Eixo X, que é esse que eu trabalho com ele na horizontal, e o eixo Y, que ele vem na vertical. O eixo X, eu sempre chamo ele de eixo das abscissas. Já o eixo Y, eu trabalho chamando ele eixo das ordenadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é essa questão. Eixo das abscissas, que é o eixo X, valor de X, e eixo das ordenadas, valor de Y. Então, se eu tenho essa divisão, esse centro aqui, onde os 2 eixos se cruzam, formando sempre esse ângulo de 90 graus, aqui olha, se você ver, ó, 90, 90, 90 mais 90 vai dar 360. Então, se eu iniciar aqui, sempre no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? Porque é comparado com a questão do relógio horário. O sentido horário qual é? É esse, que vai de acordo com o andar do ponteiro do relógio. Só que no plano cartesiano é sempre o sentido anti-horário. Então trabalhe. Aqui, olha. Esse primeiro aqui, eu vou chamar sempre de primeiro quadrante. Quando vem para cá, vou trabalhar ele chamando de segundo quadrante. Veio outro. Terceiro quadrante. E o último aqui, a gente chama ele sempre de quarto quadrante. Então, só revisando. O plano cartesiano é dividido em 2 eixos. Eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, eixo das ordenadas. Aí vem a divisão dos quadrantes. Primeiro quadrante, inicia sempre daqui, no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, aí a gente vai ver a questão dos valores. Da origem, primeiro no eixo X, eixo das abscissas, eu tenho a origem. Aqui o valor na origem é 0, que é onde os 2 eixos se cruzam. Então é 0. Quando eu estou me referindo ao eixo das abscissas, que é o eixo X, da origem para a direita, a gente vai sempre ter valores positivos. Então eu começo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, e vai ao infinito. E da origem para a esquerda, aqui, ó, da origem para a esquerda são valores negativos. Aí a gente vê, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e vai também ao infinito, mas com números negativos. Então trabalho sempre desta forma. Da origem para a direita, números positivos, e da origem para a esquerda, números
negativos. Agora, se referindo ao eixo Y, eixo das ordenadas, o que acontece? Da origem para cima, aqui ó, do centro, da origem para cima, também números positivos. A gente vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e vai, tende ao infinito também. E da origem para baixo, tá aqui ó, a origem que é 0, eu vou trabalhar com números negativos. Vem também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só que números negativos. Então é desta forma que se encaixa essa questão. Olha. Eixo das abscissas, origem para a direita, números positivos. Da origem para a esquerda, números negativos. Eixo das ordenadas, que é o eixo com o valor de y. Da origem para cima, números positivos. E da origem para baixo, são valores negativos. Aí é onde vai entrar a questão do par ordenado. O que é o par ordenado? É um ponto que ele vai ter as coordenadas de acordo com esses eixos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. De um ponto A. Aí eu vou dizer que esse ponto A é quem? Só um exemplo. Menos 3 e 2. Sempre são dois valores. Ou seja, um par ordenado é o que forma um ponto. Por que um par ordenado? Porque é um valor aqui e outro aqui. Lembre-se, este primeiro valor sempre é o valor de x. E o segundo valor vai ser sempre o valor de y. Então é bom a gente estar sempre lembrando dessa questão. Um par ordenado, que a gente tanto faz a gente chamar de ponto como de coordenada, são esses dois valores. O primeiro valor é valor de x e o segundo valor, valor de y. Agora vamos encontrar este par ordenado aqui no plano cartesiano. Como que eu faço? Esse primeiro não é valor de x, então ele é quem? Menos 3. Então vem bem aqui, olha, no eixo x, que é o eixo das abscissas, e vou encontrar o menos 3. Então o menos 3 está aqui. E o valor de y é quanto? 2. 2 positivo. Eu venho aqui no eixo das ordenadas e encontro o 2, está aqui. Agora, se eu encontrei os 2, é só faz o tracejado de 1 e de 2, de menos 3 e de 2. Então, eu encontrei aqui o ponto A. Viu? Olha, primeiro valor, valor de x, eu venho no eixo x e encontro menos 3, está aqui. Aí, o segundo valor, valor de y. Aí eu venho para o eixo das ordenadas, que é o valor 2. Então, faz esse tracejadozinho e encontra o valor de A. Aí, se eu perguntar, esse ponto A, a coordenada A, está em qual quadrante? No segundo quadrante. Dá um outro ponto, chamar ele de D. E vou chamar ele de 4 e 5. Lembre-se, de novo, o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Encontrar no plano cartesiano. Como que eu faço? O primeiro valor é quanto? 4. Então, o valor de x. Então, está aqui o 4 no eixo x. E o segundo valor, que é o valor de y, é quem? 5. Eu vejo aqui, no eixo das ordenadas, eu encontro o 5. Então, aqui é só fazer. Então, eu encontrei quem? O ponto B. Se eu perguntar onde se encontra o ponto B, em qual quadrante, ele está no primeiro quadrante. Porque é 4 corresponde a x e esse 5 corresponde a y. Mais um valor aqui. Chama ele de C. Chamar ele de 4 e menos 2. Um exemplo. Então, o que eu já sei?
o primeiro valor corresponde a x. E o segundo valor corresponde a y. Então, é só encontrar. 4 no eixo x, eu vou encontrar aqui de novo, olha. 4, positivo. E eu tenho o quê? Um y, que é menos 2. Então, é 2 negativo. Então, no eixo y, 2 negativo é aqui. Então, se eu fiz, é só encontrar o valor do ponto C. Mais um ponto. Se eu perguntar em qual quadrante ele se encontra, o ponto C, ele está localizado no quarto quadrante. Fazer um ponto D. Chamar ele de menos 6 e menos 3. O que eu já sei? O primeiro valor, ele corresponde a x. E o segundo valor corresponde a y. Então, vai no plano cartesiano e encontra os valores. O primeiro é quanto? Menos 6. Corresponde ao eixo x. Então, aqui no eixo x, o menos 6 está aqui. E no eixo y é quem? Menos 3. Então, vou ver no eixo y, eu encontro menos 3. Então, se eu já encontrei aqui, agora basta localizar. Então, ponto D, ou coordenada D. Então, se eu perguntar em qual quadrante o ponto D está localizado, eu vejo que é no terceiro quadrante. Mais um detalhe, que a gente não trabalhou ainda. Vamos trabalhar um ponto E. Eu vou dizer que o par ordenado dele é 0 e 5. Mas ficou estranho, 0. Não. Por quê? Porque se eu verificar no plano cartesiano tem o quê? Tem a origem. A origem corresponde, vale quanto? Equivale a 0. Eu já sei o quê? Que o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Então, no eixo x, se ele é 0, então ele vai estar aqui, olha, em cima da origem. Agora, no eixo y, ele é quanto? 5. Eu vou ver 5 positivo. Eu vou ver aqui onde é que está o 5. Está aqui. Então, se no eixo x ele é 0, está aqui, olha, é nesse eixo. Então, o ponto vai estar localizado exatamente aqui. Aí vem a questão. Está em qual quadrante? Ele não está nem no primeiro, nem no segundo. Ele está aqui na divisão do primeiro com o segundo quadrante. Porque o primeiro número do par ordenado, que equivale a x, ele é igual a 0. Então, aqui está o ponto E. E uma outra situação. Se eu tenho um determinado ponto D, eu digo que esse ponto ele é o quê? Ele é menos 5 e 0. O que eu sei? Esse menos 5 corresponde ao valor de x. E esse 0 corresponde ao valor de y. Aí eu vou ver, menos 5, que é o primeiro valor de x. Onde é que ele se encontra aqui? Ele está aqui. Menos 5, ó, no eixo das abscissas. E o 0? Valor de y. Onde é que está o 0? O 0 está aqui, na origem. Então, se no eixo y ele é aqui, ele corresponde a 0, então ele vai vir aqui em cima do eixo das abscissas. Então, esse ponto aqui é que eu vou chamar de ponto... Era nem D. Ponto F. Trabalhei de chamado de F, para não complicar ali. Então, isso aqui é o quê? Ponto F. Por quê? O primeiro valor, que corresponde a x, está aqui, ó, menos 5. Só que o segundo valor, que é y, ele é quanto? 0. E quando ele é 0, chega nesta
mesmo. Então, aqui corresponde a 0. Então, ele vai vir localizado neste exato ponto. Outra questão que eu queria trabalhar também é a questão dos valores para x e y. Isso com relação aos quadrantes. O que eu quero dizer com isso? No primeiro quadrante, tanto x quanto y vão ter valores positivo ou negativo. Então, no primeiro quadrante aqui, x é positivo ou negativo? Eu vejo, olha, os valores de x estão da origem para a direita. Então, x vai ser sempre positivo no primeiro quadrante. E o valor de y? Aí eu vou ver. Se está no primeiro quadrante, está desse lado aqui. Então, corresponde de 0 da origem para cima. Ou seja, são valores positivos também, que vai do 0 ao 1, 2, 3 e tende ao infinito. Então, o valor de y também é positivo. Isso no primeiro quadrante. Tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos. Agora, segundo quadrante. Eu tenho também valores para x e para y. O que acontece? Segundo quadrante, valores de x, cadê? Estão aqui. Isso dá origem para a esquerda. Então, se dá origem para a esquerda, são números negativos. Então, o x vai ser negativo. E o y? O y está aqui, ó, dá origem para cima. Então, se dá origem para cima, são números positivos. Então, o valor de y vai ser positivo. Então, segundo quadrante, eu vou ter x com valor negativo e y com valor positivo. Agora, no terceiro quadrante, o que eu tenho? Tenho também valores para x e para y. Aí eu vou ver. Valores de x no terceiro quadrante. O terceiro quadrante está aqui, olha. X eu só tenho menos 1, menos 2, então está da origem para a esquerda. Então são sempre valores negativos. E os valores de y, que é o eixo das ordenadas, estão todos da origem para baixo. Então, se está da origem para baixo, são números negativos. Então, tanto x quanto y têm valores negativos no terceiro quadrante. E agora, no quarto quadrante, também vou ter valores para x e y. O que eu vejo? Valores de x. Está aqui, ó, o quarto quadrante, essa região aqui. Valores de x estão todos da origem para a direita. Então, são valores positivos. E os valores de y? Está aqui, olha, são esses. Então, estão da origem para baixo. Então, da origem para baixo são números negativos. Então, no quarto quadrante eu tenho x com valores positivos e o y com valores negativos. Então, o que só revisando. Primeiro quadrante, x positivo e y positivo. Segundo quadrante, x negativo e y positivo, está da origem para cima. Terceiro quadrante, x negativo, da origem para a esquerda. E o y também negativo. Por quê? Porque está da origem para baixo. E aqui no terceiro quadrante, no quarto quadrante, quer dizer, eu tenho x positivo, porque os valores estão da origem para a direita. E eu vou ter y negativo, porque os valores estão da origem para baixo. Então, é isso aqui que a gente precisa encontrar. Aí, é dado um determinado par ordenado, que a gente chama de coordenada ou ponto, e deve-se encontrar. Então, e se eu der um par ordenado aqui, nesse quadrante, e perguntar para vocês quais são os números que representam, eu vou dar um ponto e vamos dizer qual é esse par ordenado. Vamos supor, se eu colocar bem aqui, o ponto H. Então, o que eu quero com esse ponto H? Descobrir qual é a coordenada dele. Então, é só eu fazer direitinho, olha. Então, já sei. Esse aqui é o valor de quem? Valor de x. Então, corresponde a 7. E aqui o outro. Só fazer.
o meu torto aqui. Então, o valor de y corresponde a 3. Entendeu? É dado um ponto e eu quero descobrir qual é a coordenada desse ponto. Então, eu vou ver. Primeiramente, que é o primeiro valor, eixo x, eu vou trabalhar. Então, eu venho e encontrei o 7, está aqui, valor de x. E o outro ponto, o outro eixo, eu vou puxar para o eixo y. Então, eu encontrei 3. Então, esse ponto H, a coordenada dele é 7 e 3. Lembrando sempre, o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Por que que a gente trabalhou essa questão? Porque quando chegar lá, na hora de montar o gráfico da função afim, se eu não souber encontrar esse par ordenado, vamos supor A, B, C, D, E, F, se eu não souber encontrar esse par ordenado, eu não vou saber montar o gráfico. Porque para mim montar o gráfico, eu preciso saber encontrar essa coordenada, cada ponto desse. Então, por isso que a gente fez essa revisão, logo, para poder entrar na questão do gráfico da função afim. A gente continua já já. Então, vamos dar continuidade bem aqui para chegar na questão do gráfico da função afim. Antes, vamos só revisar aqui um pouquinho o que é uma função afim. A função afim, ela é do tipo ax mais b. Esse x, ele é a variável independente, ou seja, essa função vai depender do valor que eu colocar em x. Então, lembra, f de x, que é esse aqui, ele é sempre igual a y. Isso a gente já viu em função no mês passado. Então, se eu ver f de x, g de x, h de x, tudo isso eu posso dizer que é igual a y. E na função afim, esses números aqui, ó, a e b, que são os dois coeficientes, eles são pertencentes aos números reais. Ou seja, eles podem ser números fracionários, decimais, números negativos, não interessa. Está dentro do conjunto dos números reais. Mas esse A ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Ele pode ser menor que zero, tem um valor negativo, e pode ser maior que zero. Mas ele não pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, ele não forma uma função afim. Então, esse A, a gente vai chamar ele de inclinação ou coeficiente angular. Eu preciso chamar ele de coeficiente angular. E esse B, que é uma constante aqui, é um número que coloca lá uma constante K, mas vamos chamar ele de coeficiente linear. Linear. Olha os exemplos aqui, olha. Eu dei aqui alguns exemplos. Primeiro aqui, ó. F de x igual a 3x menos 5. Eu preciso identificar quem é A e quem é B. Então, vamos colocar os valores. 3x. O A é sempre esse que vem junto com a incógnita x. Então, eu posso dizer que A é igual a 3. E quem é B? B, tá aqui, olha. É o número que está, essa constante aqui, que está sozinho. Então, aqui, B, eu posso dizer que é igual a 5 negativo. Aqui está aqui, ó, sinal negativo, vem para cá. Então, A, tá aqui o valor de A, é 3 e B é igual a menos 5. Então, basta identificar isso. Esse outro caso aqui, olha, outra função afim. Encontrar valores de A e de B. Quem é A aqui? É o que está acompanhado da incógnita x. Então, eu posso dizer que é menos 2. E quem é B? Ele não aparece. Então, se ele não aparece, é porque ele é nulo. E se ele é nulo, é igual a 0. Aqui, olha. Ele não dá nem uma possibilidade que o B pode ser qualquer número. Pode ser igual a 0 nesse caso. Então, como vai só quem está perto de x, então B é nulo, então é igual a 0. E aqui o outro caso. Saber quem é A e quem é B. Então, A
e B. Valor de A é sempre o primeiro. Então, aqui eu chamei, olha, só lembrando aqui, aqui eu chamei f de x, aqui eu chamei y, é a mesma coisa, aquilo que eu esqueci. Vou chamar também de, y, que é o que demonstra que é uma função. Então eu coloquei y é igual a x sobre 2 mais 1. Então aqui onde tem x sobre 2 é quanto? Eu sei que quando não tem só o x, aqui aparece sempre um 1zinho. Então esse A aqui é quem? É 1 sobre 2, que a gente chama de 1 meio. E quem é B? Tá aqui, olha, é a constante. Então B é igual a 1. Então essa é uma revisão para a gente ter uma noção direito do que é. É só uma revisão rápida do que é a função afim. Agora aqui, dependendo desse coeficiente aqui, ó, os coeficientes A e B, que é o que aparece na função afim. Esse coeficiente A, que é chamado coeficiente angular, e o gráfico da função afim, ele é sempre uma reta, ele não faz curva. E essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. O que vai determinar se essa função, esse gráfico, é uma reta crescente ou decrescente? É o valor desse coeficiente angular, que é o valor de A. Então, quando A é maior que zero, eu vou ter uma função crescente. Então, eu vou ter aqui um valor, é sempre uma reta. Então, eu sei que é crescente. Então, se A é maior que zero, esse Azinho aqui, eu vou ter sempre uma função crescente. Agora, quando eu tenho A menor que zero, aí já é diferente. Eu vou ter o quê? Vou ter uma função também, só que como se ela viesse para cá, olha. Uma função é uma reta também, só que decrescente. Então, quando A é maior que zero, eu vou ter função crescente. E quando esse A é menor que zero, eu vou ter uma função decrescente. Agora, com relação a B, que é a constante, que eu chamo de coeficiente linear. Esse valor de B é sempre onde a reta cruza o eixo Y. Ou seja, onde a reta vai cruzar esse eixo Y. Tá aqui, olha, eixo Y. Então, quando esse valor de B é maior que zero, ele vai cruzar, a linha do gráfico vai cruzar o eixo Y aqui, ó, acima da origem. A origem é aqui, então pode ser aqui, olha, valor positivo. Por quê? B maior que zero está me dizendo que o valor de B é positivo. Então, se refere ao eixo Y, ele está da origem para cima. Agora, quando B é igual a zero, que nem nesse caso aqui, olha, não aparece o valor de B. O que eu sei? Que a linha do gráfico ela vai passar bem aonde? Bem na origem. Então, tá aqui, olha. Nesse caso, quando não aparece o valor de B, que o valor de B é nulo, tá aqui, ó, B igual a zero, o gráfico da função vai passar bem na origem, no encontro do eixo Y com o eixo X. E quando esse B é menor que zero, ou seja, que é no eixo X, ele corta e ele é menor que zero, ele vai estar aqui, da origem para baixo. Então, olha aqui onde cruza o eixo X. Aqui como é igual a zero, é bem no ponto de origem, na origem. E nesse aqui, como B é maior que zero, da origem para cima. Então é isso que eu quero que vocês tentem ver, porque quando a gente estiver fazendo o gráfico, isso aqui vai dizer muita coisa. A maior que zero, função crescente. A menor que zero, função decrescente. Quando o valor de B, que é do coeficiente linear, maior que zero, corta o eixo Y da origem para cima. Quando B é igual a zero, o valor de B, ele vai cortar bem na origem. E quando B é menor que zero, ele vai cortar o eixo Y da origem para baixo. Então a gente vai já continuar aqui com a questão da construção do gráfico mesmo. Pois bem, agora vamos dar continuidade aqui na aula, trabalhando a questão da construção do gráfico da função afim. Ou seja,
é me dada uma função, f de x igual a 2x mais 4, e eu quero saber qual é o gráfico desta função. Então, qual é a maneira mais fácil que a gente usa para trabalhar é construir essa tabela. Uma tabela com o valor do x, uma tabela com os valores da função, a tabela com o valor do y, e a última aqui formando os pares ordenados, que é onde a gente vai encontrar cada coordenada ou ponto desse gráfico. Então, o que eu faço? Eu vou substituir por valores de x. Eu vou inserir valores de x e obter o resultado de y. Eu posso começar do 1 ou do 0, isso com os valores de x, que é para mim substituindo aqui. Vamos começar com menos 1. X igual a menos 1. Aí o que eu faço? Eu vou multiplicar duas vezes, quem é x? Menos 1 mais o 4. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4, menos 2. Mais 4, sinal do maior é positivo. Então, 4 menos 2 vai ser 2. Agora, quem é o par ordenado? Quem é o valor de x? Menos 1. E o valor de y que eu encontrei é 2. Então, quando x é igual a menos 1, y é igual a 2. Isto nesta função. Agora vamos tomar o valor igual a 0. X igual a 0. Vai ser 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, 0. Mais 4 é igual a 4. Então, para quando eu tenho x igual a 0, y é igual a 4. Então, o par ordenado, valor de x, 0. Valor de y, vamos substituir. Valor de y aqui era 2. E aqui o valor de y vai ser 4. Aqui, ó. Valor do x, 0. E o valor do y é 4. Agora, dando sequência, quem é o próximo? X igual a 1. Então, vai ser 2 vezes 1 mais o 4. 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. Então, quem é o par ordenado? Quando x é igual a 1, y é igual a 6. Então, x igual a 1 e o valor de y é 6. Dando a sequência, eu podia ter só esses 3 para me informar bem aqui, mas vou colocar mais um. Vou colocar o 2. Então, vai ser 2 vezes, que é o valor de x, 2. Mais o 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, quem é o par ordenado? Valor de x, quando x é igual a 2, y é igual a 8. Então, o valor de x é 2 e o valor de y é 8. Agora, eu tenho que ter minha atenção voltada para construir aqui somente nessa tabela aqui, olha. Aqui estão os valores dos pontos. O primeiro ponto, quem é? Menos 1 e 2. Aí eu vou ver. Menos 1, valor de x, está aqui. E o 2 é valor de y. Está aqui, 2 positivo. Então, encontrei esse primeiro ponto. Agora, quem é o outro? 0. Então, no x, 0 é na origem. E y é igual a 4. Ou seja, vai estar bem aqui. O valor de x é 0 e y é 4. Está aqui o valor. Agora, x igual a 1, y igual a 6. Aqui, ó, 1 e 6. Então, x é quanto? 1. E o y é 6. Está aqui o 1 no x. E cadê o 6 no y? Está aqui, ó. É só encontrar. E já tem mais um. Tem um par ordenado 2 e 8. Ou seja, x igual a 2. Está aqui o 2. E y, marca logo, igual a 2. E y igual a 8. Cadê o 8? Está aqui. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho o gráfico da função. Qual é o gráfico da função? É traçar uma reta onde tem os pontos. Ficou um pouco meio torta. Mas esse aqui é o gráfico desta função, ou seja, é uma reta que passa sobre todos os pontos. E como o gráfico da função afim é uma reta, está aqui, olha, uma reta de coisas. Agora, uma coisa interessante. Eu falei que dependendo desse valor de A, que é o que está acompanhado de x, essa função pode ser crescente ou decrescente. O que acontece? Esse aqui, olha,
valor de A é positivo, 2 positivo, não é negativo, 2 positivo. Então, aqui, olha, a gente vê que é uma função crescente. Veja, o primeiro valor que a gente encontrou aqui foi subindo todo o tempo. Então, é uma função crescente, certo? Vou colocar aqui, ó. Função crescente. Ou seja, eu tenho A maior que 0. Então, é o gráfico desta função. Agora aqui a gente vai trabalhar essa outra função. Y igual a menos 3x mais 2. Veja o seguinte, só lembrando disso aqui. Menos 3x, ou seja, A é menor que 0. Isso quer me dizer o quê? Que isso aqui vai ser uma função decrescente. É o que nós vamos ver. Vamos somar os valores para x. Vamos pegar os mesmos valores que a gente pegou aqui, olha. Menos 1. Eu posso começar do 1, do 2, mas os valores aqui mais próximos de 0 é melhor. Então eu posso colocar menos 1, 0, 1 e 2. É só substituir, olha. Menos 3 vezes x. Quem é x aqui? Menos 1. Mais o 2. Agora vamos resolver. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Mais 2 é igual a 5. Então quem é o par ordenado? O valor de x, menos 1. E o valor de y é 5. Então o par ordenado é menos 1 e 5. Que é o valor de y. Agora com x igual a 0. Vai ser menos 3 vezes o 0 mais 2. 3 vezes 0, dependendo do sinal, vai estar. Todo número que multiplica por 0 é igual a 0. Então 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 é 2. Então quem é o par ordenado? X é 0 e y é 2. Agora, x igual a 1. Só substituir. Menos 3 vezes 1 mais o 2. Menos com mais vai dar menos. Menos 3 vezes 1 é igual a menos 3. Menos 3 mais 2, sinal do maior é negativo, vai ser menos 1, que é a diferença. Então, quem é o par ordenado aqui? É 1, que é o valor de x, e o valor de y é menos 1. Então, o par ordenado é 1 e menos 1. Agora, com x igual a 2, menos 3 vezes 2 mais o 2. Resolvendo. Menos com mais vai dar menos. 3 vezes 2, 6. Então é menos 6. Menos 6 mais 2, sinal do maior é negativo. E a diferença entre 6 e 2 é 4. Então quem é o par ordenado? 2. E o valor de y é menos 4. Então eu encontrei os pares ordenados. Agora minha atenção é voltada somente para cá. Para construir o gráfico. Quem é meu primeiro par ordenado? Menos 1 e 5. Menos 1 é valor de x. Então onde é que ele está? Está aqui. Ó. E o 5 é valor de y. Está aqui o 5, positivo. Então é só encontrei. Então encontrei o primeiro. O segundo par ordenado aqui é 0 e 2. 0 em relação ao eixo x. Então está bem aqui, olha. 0. E 2 com relação ao eixo y. Está aqui, ó, 2 positivo. Então ele vai estar nesse ponto aqui. Aí tem quem mais? 1 e menos 1. Veja, x positivo. Então já está do outro lado. Está aqui o 1. E eu tenho o valor de y é quanto? Menos 1. Que está aqui já abaixo da origem. Então, encontrei mais um ponto. E tem o outro, o último. Ficou o quê? 2 e 4. 2 é valor de x. Está aqui o 2. E menos 4, valor de y. Onde é que está o menos 4? Está aqui. Então é só então eu encontrei todos os pontos. Agora o gráfico da função é uma reta que vai seguir todos os pontos. Aqui ficou um pouquinho meio torto, mas ela é para ser bem reta mesmo. Sendo feito na régua.
Ou seja, quando vocês colocam a régua, sai bem direitinho. Então, eu encontrei o gráfico da função. E o que eu sei? Olha o valor de x, negativo. Então, o valor de A quer dizer negativo. Então, eu tenho uma função decrescente. Por quê? O valor de A é menor que zero. Então, essa é a nossa primeira parte da aula, nossa primeira aula. Na próxima aula a gente continua fazendo exemplos e mais algumas coisas sobre essa questão lá do gráfico de uma função, mas a princípio é basicamente isso aqui. Tenha a todos um bom dia.